Então, já estamos no finalzinho do mês de agosto, última semana de agosto, e ainda estamos de pé com a série Dom Bosco para mim. Os últimos entrevistados dessa série foi o padre Antônio Gomes, o salesiano Giovanni, e depois o último entrevistado foi o padre Demontier. Foram entrevistas muito boas. E agora, quem será o entrevistado dessa semana? Dessa vez temos uma surpresa. Padre Neto ele não estará entrevistando, ele será o entrevistado. O que será que vem aí? E vamos ver, né? Então sejam todos bem-vindos ao podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! 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 Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do podcast Vamos Juntos. E dessa vez, quem irá apresentar, conduzir o episódio será eu, Ariane Brito, que vocês já conhecem, né? Estou sempre por aqui, fazendo algumas entrevistas. E dessa vez eu irei entrevistar o Padre Neto, que é quem, como vocês já sabem, né, acompanha e produz o podcast com a gente. E aí, Padre Neto, como o senhor tá? Bom, pra mim, já sou de casa, né? Mas eu nunca estive nessa situação, assim, de ser entrevistado, né? Geralmente eu que faço as perguntas e tal, então tô um pouco nervoso pra essa entrevista de hoje, porque a gente vai falar de questões pessoais e tal, então tô aqui um pouquinho tenso de saber como é que eu vou me sair como entrevistado, mas eu acho que vai ser bom. Eu tenho boas expectativas sobre esse nosso episódio hoje, vamos ver, eu acho que vai dar certo. Que maravilha ter o senhor do outro lado e nervoso perto da gente para produzir um conteúdo que o senhor já faz sempre. Isso é bem interessante, é uma experiência, né? Então, Padre Neto, como você já sabe, né, o senhor tem bem produzido com os meninos essa temporada. E a gente quer saber, eu vou fazer uma pergunta, que como eu já sei que o senhor não veio de uma comunidade salesiana, como foi que o senhor conheceu? Quando foi a primeira vez que o senhor teve contato com o Dom Bosco? Ixi, calma, tem muito tempo. Eu estudei desde criancinha numa escola que chamava Dom Bosco, lá na minha cidade, Santa Rita, Paraíba. Então a primeira escola que eu estudei chamava Casinha Feliz, mas ela era uma repartição da escola Dom Bosco Limitada, era assim o nome da escola, que é uma escola que infelizmente não existe mais na minha cidade. E eu fiz parte, assim, eu fui aluno dessa escola desde que eu comecei a estudar até a 8ª série, assim. Quando eu fui fazer a 8ª série, fui estudar em João Pessoa, né? Mas toda a vida estive nesse colégio. E aí tinha um quadro de Dom Bosco, esse quadro comum, né, que a gente vê de Dom Bosco, que é só mais o busto dele, assim, a cabeça e o busto, né, um pouquinho do pescoço e o ombro. E aí, como toda vez eu passava por esse quadro na porta da escola, no corredor de entrada, e eu não sabia que o nome dele era Dom Bosco, não sabia nem que era santo, eu passava e chamava ele de Cabeção. Eu dizia, oi, Cabeção, bom dia, eu falava, né, toda vez que eu passava por esse corredor. Porque o que acontece? Na padaria do meu tio, avô, tinha um quadro do pai dele lá. E era esse mesmo ângulo, assim. Então, quando eu vi na escola um quadro também de um senhor, eu imaginei que ele era um familiar de tia Peninha, que era a dona da escola. E eu não sabia nunca que aquilo ali era Dom Bosco, que era o santo do colégio, né? E nunca ninguém falou de Dom Bosco nessa escola pra gente, porque era uma escola particular que não fazia parte da rede. Então, nunca ninguém falou Dom Bosco pra mim nesse colégio. Apesar de que eu vivi muitos dos valores salesianos nessa escola, e acredito que não à toa, né? Então assim foi o meu primeiro contato com Dom Bosco, sem saber que era Dom Bosco. Desde criancinha ele me acompanha com o mesmo olhar daquele quadro, né? Às vezes quando eu aprontava, eu via que ele estava me olhando como se me desse um carão. Às vezes quando eu estava muito feliz, eu via ele sorrindo comigo também. E assim ele me acompanhou em momentos de alegria, momentos de agonia para fazer prova, né? E momentos felizes mesmo de encontrar com meus amigos na escola e minhas professoras que eram ótimas também. Ai, que interessante, né? Já tinha um link lá atrás, Pois isso eu nem fazia ideia. Certo, aí vai passar o tempo, tudinho, o senhor passou a conhecer, o senhor entrou na congregação. E o que foi que te fez chamar a atenção? Qual detalhe assim de Dom Bosco ele te encanta? Ixi, Maria, olha, tudo em Dom Bosco me encanta, assim. Eu sou suspeito de falar dele porque eu só tinha Santa Rita, de Santa de Devoção, e tinha Santa Teresinha do Menino Jesus também, de Santa de Devoção, por causa do meu grupo jovem. E eu não tinha outros santos assim de devoção, né?
e tinha Santo Antônio, São José, que era muito próximo da minha família, assim, era a tradição da minha família ser devota desses santos, mas eu achava eles legais e tal, mas não era ainda tão íntimo, né? Então, quando eu conheci a proposta de ser salesiano, e logicamente conheci Dom Bosco a partir disso, aí me encantei muito com ele, mas principalmente por causa de que Dom Bosco era um homem muito sonhador, ele tinha muita vontade, muitos bons desejos, era uma pessoa que era um entusiasta, e diante de uma situação difícil da vida, ele olhava para o mundo com esperança, sabe? Isso é o que mais me encanta em Dom Bosco, porque eu me identifico muito com isso. Desde pequenininho eu sempre quis contribuir, sabe? Eu queria que as coisas fossem melhores, que dessem certo. Então, quando eu vi Dom Bosco nessa mesma perspectiva que a minha, assim, mais próximo de mim do que foi no tempo de Santa Rita ou de Santa Terezinha, então, aí eu me identifiquei demais. Então, assim, para mim, Dom Bosco me ajuda a eu ser ainda mais eu mesmo, porque esse lado dele de sonhador, de inspirador, eu gosto muito disso em mim e persigo muito isso em mim todo dia. Que bacana, muito bacana. E conhecendo a história de Dom Bosco, qual parte da história dele o senhor mais gosta, mais se identifica e queria compartilhar aqui com a nossa audiência, com os jovens e inspirar? Olha só, tem muitas partes, novamente, né, da vida dele que são extremamente tocantes, mas de maneira pessoal é a parte que eu, Neto, considero que foi um momento fundamental da vocação de Dom Bosco. Tem o sonho dos 9 anos, inclusive o Padre Antônio falou sobre esse sonho. E ano que vem falaremos muito desse sonho, porque vai ser o tema da estreia do ano que vem, já dando spoiler aqui, né? Mas depois, quando Dom Bosco cresce, que se torna padre, ele tem um acompanhamento do diretor espiritual, que é o Padre Cafasso, José Cafasso, que depois se torna santo, né? São José Cafasso. E Dom Bosco tinha no coração já o desejo de cuidar dos meninos, cuidar dos jovens, né, dos rapazes. Tem uma série de contextos que leva a ele querer desejar trabalhar com os meninos, né? Porque, na verdade, na cidade dele já tinha uma mulher chamada Marquesa Barolo e ela já cuidava das meninas, né? Eu até já falei sobre isso nessa série, inclusive, que a gente está abordando aqui. Mas aí, para os meninos, não tinha ninguém. Então, aí Dom Bosco pensou em trabalhar com eles, mas ele não sabia como fazer, não sabia o que fazer. Então aí ele, logicamente, como a gente sempre faz com o diretor espiritual, ele recorreu ao Padre José Cafasso para ajudá-lo a pensar melhor sobre que jeito ele teria de fazer para ajudar melhor os meninos. Então José Cafasso apresenta inicialmente a ele a possibilidade de ir ao presídio, que é onde o Padre José Cafasso já fazia pastoral. O Padre Cafasso ele era o acompanhante dos meninos que eram condenados à morte. E aí ele fazia visita para atender os meninos em confissão, né? E para finalmente os meninos, infelizmente, serem mortos pelo Estado, né? E aí Dom Bosco, quando foi lá para a prisão, ele passa mal, ele não sustenta ficar ali, né? Marcou muito ele aquela situação de degradação da humanidade naquele lugar, como todos os presídios são, né? Mas antigamente ainda era pior porque o ECA não existia na Itália, naquela região, né? Então, para ele foi muito chocante. E aí, quando ele vê aquela situação daqueles meninos, ele sabe que ali dentro tem meninos que, na verdade, foram feridos. E por isso estavam ferindo, né? E aí ele fica pensando assim, será que se eles tivessem algum amigo, ele tem essa ideia, né? Será que se eles tivessem algum amigo aqui fora que os ajudasse a se inspirar, a pensar melhor, a sonhar melhor, será que eles não seriam melhores, sabe? Para um lugar de voltar para cá de novo. Então, a partir dali, ele começa a trabalhar junto com Deus, né, a sonhar os sonhos de Deus, de fazer com que os meninos não precisassem ir para a cadeia. Daí vem a preventividade do sistema deles, se chama preventivo, para que os meninos não caíssem naquela desgraça de se tornarem pessoas criminosas, de terem de recorrer à violência e ao crime para poder melhorar de vida, né? E aquele momento da vida dele, para mim, é o mais importante, porque é um santo que não viu uma luz, sabe, inicialmente, mas que a partir disso, dessa realidade, sem música lenta, sabe, sem brilhinho, sem som de musiquinha ao fundo, não. Foi um santo que tocou a realidade e que viu aquele momento ali. Naquele momento ele teve uma ideia de ajudar a vida daqueles meninos. Essa parte da vida de Dom Bosco, para mim, me encanta muito. Quando eu leio as palavras dele falando esse texto, toda vez eu choro, me emociono muito. Porque eu acho que ali mora um sentimento tão bonito de querer fazer o bem ao outro, que
me deixa chocado, assim. E eu disse, caramba, que lindo isso, sabe? Que incrível isso. E eu tenho muita vontade de viver assim, de olhar para o mundo desse jeito. Acho que é isso que me encanta em Dom Bosco. Eu acho que os jovens deviam saber também dessa parte da história de Dom Bosco. Você que está escutando a gente, né? De ver que Dom Bosco olhou para a realidade e com Deus, com o coração cheio de Deus, cheio de vontade de bem, de fazer o bem, ele intuiu ali então a possibilidade de prevenir com que os meninos não viessem a cair naquele lugar, ou quando saíssem dali não ficassem desamparados, mas tivessem um amigo que os ajudasse. Então isso é o que mais me encanta em Dom Bosco. Eu acho que todo mundo devia saber de onde surgiu essa vontade de estar com os jovens, né? Do momento que ele teve esse start, né, assim, de olhar e, nossa, eu posso prevenir isso aqui e estudar, cativar os jovens e evitar, já que ele não conseguia mais evitar daqueles, né, que já estavam condenados. É isso aí. Deve ter sido muito delicado mesmo esse olhar dele, foi um olhar muito cuidadoso. É bem especial essa parte. Padre, e você já vem perguntando aos outros participantes, aos outros entrevistados, né? Uma palavra que defina Dom Bosco para o senhor, assim. Sei que você fala muito, mas uma palavra. Então, eu tô pensando nela aqui. É porque assim, gente, essas perguntas já foram feitas todas, né, nas outras semanas. Só que essa semana eu não li essas perguntas, eu me afastei delas justamente para eu não vir assim condicionado, né, mas para ser bem natural mesmo. Então eu já tenho até me esquecido da sequência das perguntas, né? Então a palavra que para mim define Dom Bosco, acho que sonhador mesmo. E quando eu leio, eu olho que um homem sonhador, isso para mim é extremamente subversivo, vamos dizer assim. Porque diante da realidade que a gente vive, de muita dor, de muita tristeza, num mundo que às vezes é muito violento, né, muito cruel, como a gente fala, às vezes o mundo não perdoa, né? E a gente encontra uma pessoa que ousa sonhar. Eu acho isso de uma coragem tão grande. E esse termo de ser sonhador, ele muitas vezes é aplicado para diminuir a figura da pessoa. É uma sonhadora, é um sonhador, como se não fosse importante isso, como se isso fosse bobo. Mas foi uma pessoa com essa característica que salvou a vida de milhares de jovens há muitos anos atrás e até hoje vem fazendo. Então, essa palavra para mim, sonhador, eu acho que é muito, muito forte. E me toca muito, porque me encanta demais, assim. Ah, que lindo, muito bonito, padre. E assim, como o senhor lê ele hoje? Qual a sua leitura que o senhor tem de Dom Bosco hoje, não só no personagem, na história dele, mas na realidade? Então, justamente a partir dessa leitura do sonhador, eu acho que grita para nós hoje, sabe, essa possibilidade. Porque, como eu te falo, antes a história, o contexto de Dom Bosco era muito difícil, era um contexto próximo de guerra. Aqui na nossa realidade do mundo hoje, a gente também tem essa questão, né? E a gente continua enfrentando tantos outros problemas, mas que chamam a atenção à comunidade mundial. O problema do Brasil é o mesmo problema que na Europa se enfrenta, na África se enfrenta. O grande problema climático, por exemplo, né? Chama a atenção de todo mundo. Então a gente tem um problema da violência, da solidão, da falta de afeto, e tudo isso foram questões trazidas por Dom Bosco para pensar a santidade dos jovens. Então, assim, para mim, hoje, Dom Bosco ainda continua sendo muito atual, principalmente a partir disso. Ele sonhava com um mundo melhor, sonhava com a possibilidade de salvação para os jovens. E eu lendo hoje Dom Bosco, eu acho que ele é um santo extremamente atual. A mensagem dele, a proposta, o caminho que ele seguiu, para mim, acho que é uma via positiva, né, para eu dar sentido para a minha vida, sabe? Eu acho que a gente sonhar com um mundo melhor e junto dos nossos amigos buscar no dia a dia na relação com Deus diária, uma perspectiva de mudança da realidade, de sonhar com algo novo, com um mundo feliz, é uma coragem que beira, assim, a alguns pode parecer ilusão ou loucura, mas São Paulo acho que também passou por isso quando fala da loucura da cruz, né? Como é que pode um homem que perdeu, morto numa cruz, ser vitorioso? Esse é o nosso Deus. Então, como é que pode um padre que estuda tanto ser um sonhador? Esse é o nosso fundador. Foi alguém que revolucionou, mudou realidades. E hoje eu leio ele desse jeito, assim, como um homem que sonhou e por causa da força desse sonho, né, ele transformou tantas realidades. Eu acho isso incrível, assim.
É muito incrível mesmo, muito incrível. E assim, o senhor falando tudo isso, mexe muito também, porque a gente acabou de encerrar a festa, né, do padroeiro aqui em Caetés. E a gente faz de tudo, a gente trabalha, a gente vem cansado do trabalho, participar da festa. E a gente muitas vezes eu tô voltando da missa, né, depois da novena e tal, e eu vejo muitos jovens assim, eu fico... claro, a gente tem essa vontade de alcançar, mas eu fico... Às vezes, o que é que eu faço para alcançar eles, sabe? Como tocar aquele jovem, trazer... Porque eu consigo enxergar isso na igreja, consigo enxergar isso Dom Bosco, consigo desejar isso, mas o que fazer para que eles enxerguem também? E Dom Bosco, ele conseguiu, eu não diria convencer, mas ele conseguiu tocar, abrir os olhos desses jovens dali que estavam perto dele. E se ele foi capaz, nós também podemos ser capazes, né? Sim, a proposta é para todos nós, né? Dom Bosco seguiu o mandato de Jesus, que está lá na palavra, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho e converter os povos, batizando-os em nome da Trindade. Dom Bosco seguiu o projeto de Jesus, só que do jeito dele, do jeito que ele podia fazer. Então, assim, Ariane, eu tenho meu CPF próprio, eu não sou Dom Bosco. Você tem seu CPF próprio, você não sou eu. Mas a gente, todos nós aqui, você, eu, Dom Bosco e todo mundo que nos escuta, que é agente pastoral em alguma dimensão, segue o projeto de Cristo. Então, Dom Bosco, do jeito dele, tocou a realidade naquele tempo. Mas aí tem a questão comum, que é a questão do carisma, né? O Espírito Santo nele, pelos caminhos que eles dois trilharam juntos, levaram essa fórmula aí de santidade, de atração dos jovens. Então, como foi que aconteceu na sua história? Como foi que você se convenceu? Você cresceu numa comunidade de fé que te proporcionou isso. Então, eu também. E aí, mas como foi que eu me deixei tocar por isso? Porque eu confiei nos amigos que estavam comigo. Talvez seja um caminho, entendeu? De você com os jovens que estão na sua comunidade, como amigos, que foi o que eu te falei agora quando o Dom Bosco estava na prisão, pensou, se eles tivessem um amigo, né, aqui fora. Então, assim, pela amizade, que é um vínculo mais forte que a gente tem sem ser o sanguíneo, né, de família, é o vínculo da amizade, pelo fator da amizade, acho que a gente pode conquistar, sabe? E tocando corações e... Agora, claro que não depende de nós, né? Principalmente depende da força de Deus, da vontade de Deus. Então é sonhar, é o que eu falei, sonhar junto com Deus. Então você tem esse desejo de ser uma evangelizadora, de atrair, de tocar mais corações. Então, como é que Deus faz? Então, para que a gente não atrapalhe Deus, a gente tem que estar muito em conformidade com Ele. Então, o primeiro passo de eu estar em conformidade com Deus é rezar. Botar em dia minha oração, botar em dia a vivência sacramental, na minha comunidade, ser o testemunho, para depois começar a chamar. Não é fácil, mas é o caminho mais lindo que tem. Então, e vale assim, a pena. e muito interessante nisso tudo, é como o senhor fala, que a gente sabe que Dom Bosco foi um homem, e é isso que inspira a gente nos santos, né? É um homem como a gente, um ser humano, e ele conseguiu fazer tudo aquilo. Isso é muito, muito bonito. De fato é mesmo. É uma pessoa, como Nossa Senhora. O Senhor fez grandes coisas naquela menininha lá jovem, lá da Palestina. Faz grandes coisas em nós também. É a gente reconhecer essa beleza de Deus, se entregar para Ele, né? É bom que estamos no meio vocacional, dá para pensar também melhor sobre isso, né? Pronto, a gente estava falando da questão do que Dom Bosco tem os sonhos, ele mudou muito a vida de muita gente, ele vem mudando sempre. E eu queria que você trouxesse pra gente, né, para o pessoal que está aqui escutando do outro lado, o que foi que Dom Bosco mudou na sua vida? Nossa, o fator de Dom Bosco, para mim, eu acho que foi fazer eu acreditar mais em mim mesmo. Acho que foi isso. Porque no meu grupo jovem, a gente já... Olha que resenha, né? Meu grupo chama Shalom, meu grupo jovem. Era um grupo de renovação carismática. E a característica principal do meu grupo, o pessoal dizia assim, o carisma do Shalom é a alegria. E a gente era um grupo mesmo de jovens, não tinha pessoas adultas no nosso grupo, era um grupo de jovem mesmo. Então, a característica nossa era a alegria. E quando eu conheci os salesianos, a proposta de ser um salesiano Dom Bosco, que me falou que é marca do salesiano a alegria, eu disse, gente, eu já via isso. Que outra marca é dos salesianos? Trabalho com juventude, toda a vida eu fiz isso. E educação, eu tava fazendo história na Estadual da Paraíba, então eu queria ser mesmo professor. Então, e depois eu tinha um outro sonho, que eu deixei um pouquinho de lado na época, foi de ser um comunicador, de ser jornalista. E quando eu entrei na congregação no ano de 2008, 2009, foi muito fortalecido isso pelo nosso reitor-mor da época,
o fator da gente ser comunicador também. Então eu disse, gente, tem tudo que eu me identifico mais, as coisas que eu mais amo, que eu mais prezo, que eu mais queria, estão aqui. Então aí com Dom Bosco, o fator conhecer Dom Bosco, ver a história dele, ler a história dele, me fez acreditar mais em mim mesmo, dizer assim, olha, eu tenho esses sonhos também, eu tenho esses sentimentos também. Então isso pra mim foi o que me marcou mais, assim, Dom Bosco me faz acreditar mais em mim mesmo, assim, sabe, me descobrir. Eu me identifico muito com a história, com os sonhos dele. Então, bendito seja Deus que eu achei, e eu fui achado, na verdade, pelos salesianos, né? Padre Robson, que atualmente é o ecônomo, ele me viu lá na paróquia e disse, acho que esse menino dá para ir para a vida religiosa, para ser padre salesiano. E ele me viu, acreditou em mim, e eu também. Só que, na época, foi muito difícil para eu entrar na congregação. Eu não queria, eu não achava que eu era santo o suficiente para isso. Mas aí, Dom Bosco me fez... Quando eu li Dom Bosco, eu disse, rapaz, esse homem tem um monte de coisa que eu tenho também. Pode ser que, se eu me tornar um pouco mais santo, eu me identifique ainda mais. Aí eu tô nesse processo. Mas eu acho que quando eu olho para Dom Bosco, eu me enxergo, sabe, assim? Então eu me identifico muito, aí eu me acredito mais em mim, assim. Nossa, que massa, muito massa mesmo. Muito lindo tudo isso. Padre Neto, estamos chegando ao final, né? Eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu trabalho, pelo seu testemunho aqui na comunidade, pelo seu testemunho, assim, pela sua amizade também. O seu trabalho aqui, a gente fala sempre isso pra ele, a gente não cansa de dizer, de agradecer, mas aqui... ao vivo, aqui nessa gravação, né? Nesse podcast, deixar isso mundialmente, o quão gratos somos ao Senhor. Eu digo isso em nome da juventude daqui, eu digo isso em nome dos fiéis, né? Porque a gente compartilha muito isso, a gente fala muito isso. E é isso, muito obrigada pela sua partilha, por compartilhar com a gente esse sentimento que é um sentimento íntimo, que a gente sabe que se o senhor é um consagrado em salesiano, sabe que tem mas assim, o senhor compartilhar pra gente o que foi que trouxe o senhor até aqui, como foi tudo isso. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu achei vou compartilhar com vocês já aí também, eu achei maravilhoso. Até na hora que a gente foi produzir, a gente meio que... não tem mais tema de Dom Bosco, padre. Ele foi lá, caçou e fizemos uma temporada. Eu achava que não tinha mais o que falar de Dom Bosco, porque são 3 anos já, em agosto, falando de Dom Bosco. Ele falou, gente, agosto é de Dom Bosco. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né, mais uma vez a experiência de compartilhar com vocês os meus sentimentos, que graças a Deus, assim, eu até posto, depois se vocês quiserem me seguir na internet, no Instagram, vocês vão ver, toda vez que eu falo alguma coisa dos salesianos, da missão, eu digo, bendito seja Deus, que bom que eu tô identificado, sabe, assim, me dá um alívio, porque tem muita gente ainda no mundo que tá desencontrado, sabe? Que faz o que não gosta. O pessoal brinca assim, uma música sertaneja, que eu nem gosto de sertanejo. Mas vou dizer assim, que sorte é a nossa, sabe? Às vezes quando eu olho pra Deus, eu digo isso, assim, meu Deus, que sorte é a minha, que eu consegui crescer num ambiente que me ajudou a enxergar que em Deus eu encontro tudo. E do jeito de Dom Bosco eu encontro tudo, mas muito mais gostoso. Então, assim, eu tô muito feliz de poder colaborar, porque esse é o meu sonho mesmo. Quando eu tava no meu grupo jovem, eu dizia assim, nossa, eu queria tanto que outros meninos se sentissem tão amados por Deus quanto eu me sinto, sabe? Esse era o meu sonho mais genuíno, assim. Porque é muito bom você saber que alguém gosta de você e o melhor alguém do mundo, que é Deus. E aí, quando eu entrei na congregação, minha filha, sabe o que é o lema pra nós, assim? Ser sinais e portadores do amor de Deus pros jovens. Eu disse, menina, até isso. Então, eu só posso dizer muito obrigado. Como diz aquele meme, eu só posso dizer bendito seja Deus, né? Tô muito feliz mesmo de poder ser salesiano, de poder olhar para Dom Bosco e poder falar pros jovens do quanto a nossa vida pode ser melhor se a gente sonhar, se a gente acreditar. E a gente colocar o nosso sonho junto do sonho de Deus, que eu acho que é o cara que mais torce por nós. Eu falo muito isso, né? A gente tem fé em Deus, mas acho que Deus tem muito mais fé na gente, de querer que a gente viva feliz. Finalmente a gente encontre aquele paraíso que Ele sonha para nós, que Ele propõe para nós. Então, faço desde agora o agradecimento também a você, Ariane, e aos jovens que acreditam nesse podcast, nesse projeto, a todos que estão articulados aí pelo Nordeste todo, ouvindo também esse programa, e pelo mundo também. E que bom que vocês estão acolhendo a gente aí na casa de vocês, no coração, nos ouvidos de vocês, para que a gente continue caminhando juntos. Então, assim, obrigado por ter topado também apresentar esse programa hoje comigo, esse episódio. Espero contar com a sua participação nos próximos episódios também no futuro. Sempre. Né? E é isso. Muito obrigado. E para você que está do outro lado, né, o aviso que o Padre Neto sempre deixa aqui, temos o nosso Instagram,
@JSCaetés_. Você entra lá, tem umas publicações, tem alguns episódios, a gente não conseguiu atualizar sempre porque o site mudou do Instagram, mas enfim, você manda no direct ou aqui mesmo, por onde você está escutando. Se você estiver escutando no YouTube, tem os comentários, se estiver escutando por outro aplicativo, vai ter nossas redes sociais lá. Então, vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.